A polícia prende em flagrante um suspeito de matar uma mulher na Baixada. Kátia Valéria Bastos tinha 47 anos e era motorista de aplicativo. Está marcado para essa tarde o enterro do soldado Miquéias Ribeiro, assassinado em Japeri, na Baixada. Os investigadores tentam identificar este homem. Ele ateou fogo no carro usado por bandidos que mataram o PM Daniel Mariotti na linha amarela. A sauna nos hospitais do Rio. As crianças suam no CTI pediátrico do Miguel Couto. Um funcionário disse que parte do setor de cardiologia também está sem refrigeração. Alguns pacientes suam tanto que os eletrodos se soltam do peito. E olha só o que os moradores dessa rua de Bangu estão fazendo para ter água em casa. Quantas vezes por dia você pega água ali na rua? O dia todo. É o dia todo. Nesse calor aqui, Bangu de 45 graus, impossível ficar sem água. Você vai ver também a fila em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Eu tenho uma filha pequena, a gente tem que encarar para poder trazer o pão de cada dia. E na coluna especial sobre o enredo e samba, o Milton Cunha conta o que a Grande Rio vai levar para a avenida. Você atravessa o sinal vermelho, usa a faixa de pedestre para atravessar, adora um gatunete, cola chiclete embaixo da cadeira. O enredo da Grande Rio 2019 é sobre isso. Não jogue pedra no telhado do vizinho se o seu é de vidro. Tá errado, não importa quem errou. O pecado, o pecador, sempre estão do mesmo lado. Tá errado, sem lição. Tudo isso e muito mais agora, aqui no RJ1. No jeitinho que tela dessas bandas, jamais faço o mau caminho. Meio-dia e 3 minutos no Rio. Boa tarde para você. O que parecia um acidente de trânsito revelou mais um crime contra a mulher. Uma motorista de aplicativo foi estuprada e morta na Rio Petrópolis. O suspeito do crime foi preso em flagrante. O Pedro Figueiredo tem as informações ao vivo sobre esse caso. Pedro, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, mais um caso aí de violência contra a mulher. Esse caso aconteceu ali na rodovia Washington Luiz, no sentido Petrópolis, na altura do quilômetro 116. Num primeiro momento, os policiais militares que estavam passando pelo local pararam porque acharam que era um acidente de trânsito, porque o carro estava ali descendo ali um barranco ali nessa altura da estrada. Mas quando chegaram lá, viram uma mulher morta e com indícios de estupro. A vítima se chama Kátia Valéria Nunes Bastos, de 47 anos. Um dos suspeitos, Edivaldo Feliz Duarte dos Santos, de 35 anos, foi preso. E eu digo um dos suspeitos, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o doutor Daniel Rosa, delegado aqui da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Doutor, obrigado pela sua participação. Um dos suspeitos, porque a polícia agora investiga a participação de outras pessoas nesse crime, né? Ou pelo menos de mais uma pessoa. A investigação teve início com essa comunicação dessa prisão em flagrante do Edivaldo, então elas deram os indícios que havia mais uma pessoa nessa cena do crime. Então a investigação agora prossegue a fim de tentar identificar quem seria esse segundo assassino. Agora, o suspeito estava ali no carro, né, depois de ter cometido o crime. Ele disse por que ele não fugiu, por que ele permaneceu por ali? Ele contou uma história muito desconexa, dizendo que teria havido um encontro casual, que ela teria consentido nesse encontro e com essa relação sexual que teria ocorrido. O que foi desmentido e desbaratado pelo início dessa investigação realizada aqui pela Polícia Civil. Muito obrigado, doutor. Lembrando que esse caso vai ser registrado aí como homicídio qualificado, justamente porque há aí essas indicações de estupro, que também vão ser investigadas aqui pela Divisão de Homicídios, e não como feminicídio, mas não deixa de ser um caso de violência contra a mulher, né, Renata? Obrigada pelas suas informações, Pedro. Eu estou aqui com o Fernando Veloso justamente para ouvir a tua opinião, Veloso. Estamos diante, então, de um caso de estupro com homicídio, mas a sua avaliação inicial era de que também classifica como um feminicídio, porque é um crime contra a mulher. Renata, o que importa é isso? A pena vai ser a mesma. Essa pessoa vai responder pela mesma pena, mas tem uma questão de política criminal maior. A gente precisa ter a leitura de qual é o tamanho desse problema. Isso estava numa sombra durante muitos anos. Então surgiu um tipo diferente, que é o feminicídio, o que classifica a morte da mulher por razões do gênero. Eu vou ler rápido aqui para as pessoas entenderem o que é o feminicídio. Ele é o homicídio doloso praticado contra a mulher por razões de sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando a dignidade da vítima enquanto mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos direitos do que as do sexo masculino. Uma mulher que é estuprada, que sofre violência sexual... E depois é morta. Ela está sendo menosprezada. Então,
Tecnicamente, juridicamente, o delegado pode ter as suas convicções lá e ele tem autonomia jurídica para fazer isso. Mas, como questão de política criminal, ficaria melhor encaixando isso como feminicídio. E para a gente entender, o feminicídio não é praticado somente por alguém próximo à vítima? Não, isso é uma confusão. Não necessariamente o companheiro. A maioria das vítimas de feminicídio são os próprios companheiros ou pessoas conhecidas. Mas não precisa ser como é esse caso aí, em que parece, tudo indica que não era uma pessoa do relacionamento próximo dela. Pode praticar feminicídio também, sim. Tem mais um assunto para a gente debater? A gente fala agora da morte de policiais militares no Rio. Já são 2 casos este ano e a polícia procura um homem que aparece no vídeo onde o carro usado pelos bandidos na morte de um dos PMs no sábado foi incendiado. O corpo do soldado Miqueias Ribeiro, assassinado ontem em Japeri, vai ser enterrado essa tarde. Para o seu Israel, falar em tristeza é pouco para definir o que ele e toda a família estão sentindo hoje. É um acontecimento que foi muito trágico, né, que trouxe uma dor imensa, né, para os nossos corações. Minha esposa está arrasada, né, com o coração partido, está chorando, né, minha família totalmente, uma perda total. O soldado Miqueias ainda estava casado no papel, de acordo com parentes, mas não morava mais com a esposa. O pai contou que o filho não costumava conversar com ele sobre a vida amorosa. Uma das linhas de investigação da polícia é de crime passional. Eu não sei, até porque meu filho não falava comigo dessas coisas, entendeu? O enterro do policial está marcado para essa tarde no cemitério municipal de Engenheiro Pedreira. Miqueias Marinho Ribeiro tinha 31 anos. Ele foi assassinado ontem de manhã quando chegava na casa dos pais de carro em Japeri. O soldado Miqueias deixou um filho de 6 anos de idade. Ontem à tarde, o soldado foi lembrado pela ONG Rio de Paz durante um ato em homenagem aos 2 PMs mortos esse ano no Rio. No sábado, Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, morreu com um tiro na cabeça quando tentava impedir um assalto na linha amarela. O enterro dele foi no domingo. Daniel deixou a mulher e um filho de 3 anos. A polícia já apontou 2 suspeitos pelo crime: William Souza Guedes, o Chacota, e Diego Silva de Jesus Carlos, conhecido como Gari. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$5 mil por informações que levem à prisão dos 2. Eles já são considerados foragidos. Agora os investigadores tentam identificar esse homem. Ele aparece num vídeo gravado por uma câmera de segurança que fica dentro da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte. Ele está com uma roupa que parece ser um uniforme. A imagem mostra o momento em que um carro começa a pegar fogo. Bem ao lado, o homem aparece de bicicleta. Segundo a polícia, foi ele quem botou fogo. O suspeito fugiu logo depois. A polícia disse que era nesse carro que estavam os bandidos que mataram o PM Daniel Mariotti. E a suspeita é que o incêndio tenha sido uma forma de eliminar provas. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, entendeu? E realmente acontece, entendeu? E aí sente a dor da perda das outras famílias, né? E mais um policial que realmente se vai. Infelizmente, né? Veloso, o que a polícia já sabe sobre esse homem suspeito de atear fogo no carro onde estariam os bandidos que mataram o policial? Renata, a polícia está fazendo o trabalho, está investigando, avançou, identificou 2 dos responsáveis. O que essa pessoa fez, esse homem que apareceu nas imagens? Eu quero destacar aqui a matéria quando ela diz que parece que ele usa um uniforme. É um uniforme bem característico. Parece ser um uniforme, a polícia está trabalhando nisso para identificar. Essa pessoa, ela pode não ter um envolvimento direto no uso das armas, não participou diretamente. Mas é conivente. Mas o que ela buscou fazer? Ela buscou prejudicar o trabalho da polícia na identificação dessas pessoas. E nessa aventura que essa pessoa se colocou, ela pode responder a um crime, e a gente vai torcer para que a polícia identifique ela o mais rápido possível, de até 11 anos de prisão, Renato. Associação criminosa, incêndio e fraude processual, que é essa coisa de tentar destruir provas. Não vale a pena ser conivente com bandido. Cuidado. Então, parece que se uma pessoa, se a imagem reproduz aí uma condição dessa pessoa... A imagem é bem clara, né? Dá para ver bem o rosto dele. Parece, deve ter um emprego, deve trabalhar, estava com o uniforme ali e de alguma maneira achou que deveria ajudar o tráfico de drogas a esconder as provas das pessoas que mataram um policial. Se envolveu num problema sério. Está aí a imagem dele. Se alguém conhece esse uniforme, esse tipo de uniforme, sabe a que empresa isso ele é utilizado, importante levar essa informação para a polícia para a gente identificar essa pessoa e outros mais. Não se deixem seduzir ou se submeter a essa questão de ajudar o tráfico de drogas. Se você conhece esse homem, ligue para o Disque Denúncia. A sua identidade é preservada, 2253 1177. Até já, Veloso.
Tá quente pra caramba, né? Agora imagina só nas unidades de saúde sem ar-condicionado. Segundo a Prefeitura do Rio, o ar do Hospital Miguel Couto na Gávea foi consertado ontem. Só que hoje ainda tem muito paciente sofrendo. Sofrendo demais com o calor lá dentro, principalmente idosos e crianças. O bebê internado não para de suar. Os pais gravaram as imagens. Estão preocupadíssimos. E com toda razão. Esse é um dos poucos CTIs pediátricos públicos do Rio de Janeiro. O monitor do leito indica a temperatura lá dentro, 29 graus. E o ideal é de, no máximo, 23, segundo o Conselho Regional de Medicina. Expostos a alta temperatura, a perda de água dessas crianças aumenta muito. E esse balanço, que a gente chama balanço hídrico delas, é fundamental para manter a saúde delas e o bem-estar delas. O jeito de amenizar, a gente viu, o ventilador também não é o ideal. É péssimo. Se você tiver eventualmente uma infecção, algum agente infeccioso que possa ser disseminado através dessas gotículas, você promove a infecção de todo o ambiente. Essa mulher não quis mostrar o rosto. Ela está acompanhando a mãe, idosa, internada aqui no Miguel Couto desde o mês passado. E contou que, para piorar, a única janela da enfermaria feminina está emperrada, não abre. É horrível, tem até uma senhora que está do lado da minha mãe que o sol bate através da janela, ela é acamada, não tem como sair. Um funcionário disse que parte do setor de cardiologia também está sem refrigeração. Alguns pacientes suam tanto que os eletrodos se soltam do peito. Os doentes até escreveram uma carta pedindo ajuda à direção e denunciam. Enquanto estão passando sufoco no calor, o hospital tem aparelhos de ar-condicionado novinhos parados num depósito. Eu tive na manutenção para perguntar se tinha uma provisão de conserto de ar-condicionado. Aí um rapaz até falou assim, olha, a senhora não comenta nada com ninguém. Ele me mostrou 3 ar-condicionados, na caixa, eu vi na caixa. A prefeitura disse que resolveu o problema ontem. Trocou um motor de refrigeração que tinha quebrado. Parentes de pacientes contaram que um técnico passou pela enfermaria feminina de manhã e mexeu no aparelho de ar. Mas a situação ainda não melhorou. E ventilador é kit sobrevivência no Hospital Miguel Couto. Eu pedi uma atadura para me amarrar na janela, para também não cair em cima da paciente, né? Amarrou o ventilador na janela? Amarrei o ventilador na janela. Não tem como, ela está tomando banho de suor. A Prefeitura reafirmou que técnicos trocaram uma peça quebrada ontem no ar-condicionado do hospital e disse que hoje eles estão fazendo ajustes para aumentar a capacidade do sistema. A gente sabe que isso não é fácil, né, de acontecer. A Prefeitura disse também que os 3 aparelhos novos serão instalados esta semana nas enfermarias da pediatria. Bom, o prefeito Marcelo Crivella esteve hoje num evento para anunciar mutirões dos serviços do 1746 e falou sobre o calor nos hospitais municipais. Realmente as OS que deviam fazer manutenção dos hospitais controlados por eles não fizeram. Ah, mas o Miguel Couto estava com problema de ar-condicionado e é nosso. Sim, mas o que estava com problema era o SER. E o SER do Miguel Couto é OS. Nós trocamos um chiller durante a madrugada, semana retrasada, já melhorou. Já encomendamos 29 chillers. Os chillers, para quem não sabe, vamos dizer assim, é o coração do sistema de ar-condicionado. É onde a gente refrigera a água, que vai refrigerar todos os aparelhos de ar-condicionado que vão trazer conforto para os nossos doentes. Já estou aqui ao lado do meu amigo Edmilson Ávila. Edmilson, a gente percebe o seguinte, quando o problema se repete, conserta e quebra, conserta e quebra, conserta e quebra, é porque o problema é ainda maior, é de falta de investimento, de manutenção. É isso, Renata. Boa tarde, gente. Olha, nessa entrevista aí, o prefeito falou também que em 10 dias vai resolver todo esse problema aí de ar-condicionado. Nós vamos ficar cobrando, de fato, como a gente faz, nós vamos ficar fiscalizando. Mas o fato é o seguinte, quando nessa crise toda de falta de dinheiro para pagar salários e tudo mais, de organização social que o prefeito falou, se pagou o mínimo. Quando você paga o mínimo, você paga o essencial, tentou pagar salário, pagou atrasado, comprava remédio. E o que você deixa para trás? Deixa o ar-condicionado aí para depois. A gente deixa vai de ser prioridade. Tem toda a cara disso, deixa isso para depois. E aí foi investimento de fato, sim, investimento, fiscalização, gestão, é tudo isso. Então, se você agora
de uma hora para outra resolver, vamos instalar ar-condicionado em todo lugar, às vezes nem é possível, pois Renata. A paciente falou ali que tinha caixas, né, de aparelhos de ar-condicionado novinhos. Às vezes nem é possível, porque você tem que fazer uma nova instalação elétrica para suportar essa carga. Então, veja, tem toda a cara de falta de investimento de fato. Deixou para depois, não deixa isso para depois que eu estou sem dinheiro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, tem mais um assunto de saúde. Quem precisa dos remédios de alto custo fornecidos pela Rio Farms vive sempre uma insegurança. Os pacientes nunca sabem se vão conseguir os medicamentos. E a gente está falando, gente, de pessoas com doenças graves que dependem desses remédios para sobreviver. A fila começa cedo. Desde dezembro, a Beth não consegue pegar o remédio do filho. Um dia sem o remédio é suficiente para aumentar os riscos, para que ele não faça surtos dessa doença. É uma doença que não tem cura. O Rodrigo, filho da Beth, tem esclerose múltipla, uma doença autoimune que destrói os neurônios. Não há cura para a doença, mas os remédios servem para evitar crises e combater os sintomas. Como é uma doença neurológica, pode afetar a parte muscular, pode atentar o campo de visão, a pessoa fica cega. São 9 da manhã, a Beth vai tentar entrar no Rio Farms para ver se o remédio que o filho dela precisa chegou. Beth, vai lá, boa sorte, viu? Obrigada. E aí, Beth, tem um medicamento ou não? Não, não tem medicamento e a resposta é a mesma que é dada por telefone. Não tem previsão. O que eles te deram? Me deram um papelzinho para ligar, para ficar ligando, para saber, mas não tem nenhum. Ligar diariamente, mas não sabe previsão, nada. A rede de farmácias de medicamentos especiais atende cerca de 70 mil pessoas em todo o estado. Hoje, a maior parte delas conseguiu o remédio, mas alguns pacientes, assim como a Beth, saíram com as mãos abanando. Eu tomo o metrotexato e ele não está tendo mais de um ano que eu não tenho esse remédio. Eles não me dão também satisfação, só falam que não tem. Ele serve para aliviar os sintomas da artrite reumatoide que a senhora tem. Para não alejar, né? Que a gente vai ficando aleijado, né? O filho da Maristela tem tumor no cérebro. Ela não tem previsão de receber uma caixa de cabergolina, remédio que ajuda a controlar a doença. Frustrada, porque se eu pudesse, eu comprava, não tinha necessidade de eu pegar. Mas o remédio, a última vez que eu comprei, foi 460. Uma caixinha com 8 comprimidos. A Elânia veio buscar ciclosporina de 50 miligramas para o filho. O remédio evita problemas com transplante. Mas essa dosagem está em falta há algum tempo. Meu filho toma 50. Entendi. Então o médico adaptou 25 miligramas para ele poder tomar as 50 de dosagem do dia. Para quem não pode adaptar, só resta a preocupação. A Beth fez um empréstimo para comprar o remédio do filho que já está acabando. Você tem que já conviver com a doença de uma pessoa querida, uma doença que não tem cura, e você sabe que ela pode ter controle e você fica dependendo do Estado para ter esse remédio e não conseguir. É triste, meu amigo, é complicado, é um coração de mãe aflito todo o tempo. É desesperador. A Secretaria Estadual de Saúde disse que os remédios para a esclerose múltipla são fornecidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo Estado, que a previsão é de que os medicamentos cheguem em 15 dias. Agora, no fim da manhã, nós perguntamos ao Estado sobre os outros remédios, que são muitos, né, que estão faltando, mas ainda não tivemos resposta. 12h19, é hora do RJ Móvel. A gente já mostrou aqui no RJ1 vários acidentes na estrada do Catonho, em Sulacap. O último deles aconteceu em setembro do ano passado. Você deve se lembrar, uma avó e 2 netos morreram atropelados. O RJ Móvel foi até lá para mostrar que os pedestres ainda estão correndo perigo por causa da falta de sinalização do trânsito. Essa é a 4ª visita do RJ Móvel aqui na Estrada do Catonho. E aí eu estou do lado aqui de alguns moradores. Vocês podem ver, olha, tem criança, tem senhora. São pessoas que precisam todos os dias atravessar aqui a Estrada do Catonho. Nesse tempo todo, a gente conseguiu algumas coisas. Olha, o Diógenes vai mostrar para vocês. Aqui tem um pardal, 60 quilômetros é a velocidade máxima aqui nesse trecho. Mas para chegar no ponto de ônibus, não tem faixa de pedestre. É ruim pra caramba e o ponto fica, ó, lá do outro lado. A gente fez essa travessia hoje de manhã com o seu Jerônimo. Ele precisa pegar o ônibus que fica do outro lado da rua. Só que o seu Jerônimo estava aqui me contando que não enxerga muito bem, né? Eu tenho problema de catarata, porque eu não tenho como atravessar. Eu fico procurando uma pessoa que me atravesse, porque se eu for atravessar o carro vai me pegar. Primeira dificuldade, antes de atravessar mesmo, que aqui não tem calçada. A única coisa que separa a pista dessa parte aqui é essa sinalização aqui embaixo. Agora a gente vai tentar atravessar. Vamos lá, ó. Aqui aliviou. Vamos lá, gente? Dá a mão aqui, seu Jerônimo.
Vamos lá, tem mais uma moradora ali, mais uma idosa. A gente conseguiu passar desse lado. Agora tem que ficar esperando os carros reduzirem um pouco a velocidade para a gente conseguir atravessar. Vamos abrir um espaço. Abrir um espaço. Corre, seu Jerônimo, corre, corre. Opa. Pronto, chegou. Quando eu venho de lá, eu me guio por aqui, venho sozinho, me guiando pela faixa. Chegamos aqui no ponto do ônibus, é isso aqui, gente. Vocês estão vendo, ó, o carro passando e a gente fica aqui. Não tem uma proteção, não tem nada, o ponto é esse. E a preocupação do pessoal é essa, porque os motoristas costumam não obedecer essa sinalização. Isso, eles não tem como diminuir a velocidade. Faz nada na roda dos carros, então eles não vão reduzir. A senhora também é idosa, né? Como que é para a senhora ter que fazer essa travessia todo dia para pegar ônibus? Ih, minha filha, uma demora e outra, os carros não respeitam. Já morreram, foi gente aqui, outro dia mesmo morreu uma senhora com 2 netos. Atropelamento, muitos. Olha, o pessoal daqui precisa de uma sinalização para quem vai atravessar a pé de um lado a outro. Olha, a Verônica estava aqui me contando que nem calçada tem, né? Não tem calçada, nunca existe calçada aqui. Não tem ponto de ônibus, tá? Para atravessar com as crianças aqui da escola. É uma peleja muito grande. Fica todo mundo com medo. Todo mundo com medo, porque os carros que passam em alta velocidade não param, entendeu? E aí a gente vai cobrar tudo isso, a gente vai voltar em fevereiro. No dia 7 de fevereiro a gente volta. Agora, Paula, você que está aqui com todo mundo desde o começo, precisa mesmo aqui, né, dessa travessia ficar mais segura? Precisa, porque para outros acidentes fatais não acontecerem, né? A gente mora aqui e ainda nesses 4 meses após a tragédia, nenhuma medida eficaz foi tomada ainda. A gente está aguardando a prefeitura. Olha, a Seconserma disse que em 1 mês vai fazer uma calçada na estrada do Catonho. E sobre a instalação de melhorias na sinalização de trânsito, a Sete Rio disse que um projeto está em andamento. Pois bem, vou marcar aqui no meu calendário também. A gente volta, então, no dia 7 de fevereiro, para ver se alguma coisa saiu do papel por lá, né? Quem já fez alguma reclamação para o telefone 1746 da Prefeitura sabe que muitas vezes o problema demora para ser resolvido, né? Para agilizar o atendimento no dia a dia da cidade, a Prefeitura está lançando hoje um esquema de mutirão. A repórter Lívia Torres conta tudo ao vivo para a gente. Diga lá, Lívia, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, esse mutirão começou aqui pelo bairro de Rocha Miranda. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve por aqui, ele chegou por volta das 11 horas da manhã. Ele disse que o mutirão começa por aqui, mas que vai durar enquanto ele for prefeito da cidade. Hoje serão atendidos 350 chamados aqui em Rocha Miranda e esses serviços vão ser feitos em 50 ruas aqui do bairro, mas deve durar até, como o prefeito disse, ele terminar de ser prefeito. E esses serviços são poda de árvore, também drenagem de bueiros, também pinturas do asfalto, da sinalização. A gente consegue ver que há operários trabalhando aqui atrás, eles estão consertando o asfalto. Está muito calor, mas o pessoal continua trabalhando por aqui. Esse, então, é o novo mutirão. Renata? Obrigada, Lívia. Já estou aqui ao lado do Edmilson. Edmilson, esse serviço 1746 ficou abandonado durante muito tempo. Eu queria te perguntar quantas chamadas que o 1746 recebe todos os dias e quanto a Prefeitura consegue atender. Então, esse aí está sendo o resgate do 1746, que estava desacreditado, né? A Prefeitura quer resgatar aí a credibilidade dele. Então, vamos lá. Só em 2018, a Prefeitura recebeu 854 mil solicitações. Mas de todo tipo, né? Olha, de todo tipo. Aí, poda de árvore, luz, todo tipo. Mas olha o que ficou para trás sem solução. 253 mil solicitações. É isso aqui, é esse número aqui que a Prefeitura está correndo, 30%, né? Então, é isso aqui que a Prefeitura quer resolver para que a população se sinta melhor. Então, você todo dia chega na sua casa, falta a luz ali. Poxa, chega no escuro, corre risco. É isso. A Prefeitura conseguiu botar isso lá no centro de operações, tudo informatizado. E ela conseguiu tirar desse número tudo que dá para resolver em um dia.
Então é por isso que faz o mutirão, leva todo mundo para lá e resolve. E esse mutirão, a promessa da prefeitura é que ele vá andando pela cidade, em todos os bairros, para tentar resolver esses problemas, ou que deixam a gente em risco, falta de luz, o carro na calçada e tudo mais. O serviço. Agora, Edmilson, informação importante para quem deve IPTU à Prefeitura do Rio, essas pessoas têm que ficar muito atentas. Isso, já botei aqui, a Procuradoria-Geral do município vai cobrar quem está na dívida ativa. Então, ó, IPTU, ISS, ITBI, eles vão protestar até maio. 30 mil devedores. Então, se você deve, gente, fique atento a partir de agora. Você vai receber a comunicação, vai chegar lá em junho, a possibilidade de leilão dos imóveis. O que a prefeitura quer com isso? A prefeitura quer recuperar quem deve aí. A prefeitura tem 40 bilhões de dívida. Nem tudo dá para recuperar, mas só, olha, em 5 meses a prefeitura quer recuperar 200 milhões. A gente tem acompanhado na saúde, falta dinheiro para tudo, a gente está vendo aí. Então, que isso é super importante. Corre para pagar antes de ser protestado. Se você for protestado, se você receber essa comunicação, você tem 3 dias para pagar, sem o seu nome ficar sujo. Aí você corre e paga. Se você deixar passar, você fica negativado e aí vai sofrer todas as consequências com isso. Dor de cabeça. Super importante, hein? Falando em dinheiro, tudo lá no g1.com.br. Beleza. Agora, falando em dinheiro ainda, o prefeito Marcelo Crivella falou hoje sobre a liberação do dinheiro para as organizações sociais da saúde e prometeu liberar verba ainda esta semana. Vamos ouvir. Não tem atraso ainda, mas o mês de dezembro vai ser pago agora essa semana. Eu vou dar para vocês uma notícia em primeira mão. Você foi a primeira que fez a pergunta. Essa semana nós estamos liberando quase 100 milhões de reais para as OS. Vou repetir, quase 100 milhões de reais serão liberados pela Prefeitura essa semana para todas as OS. Com uma vantagem, nós lançamos ontem o portal das OS. Então as pessoas vão saber quem é que trabalha na OS e quanto ganha cada um. Ô Edmilson, o prefeito disse que não tem atraso, mas a previsão de pagamento não era hoje? Hoje é o dia de pagar, enfim, se não vai pagar hoje, vai ter atraso com certeza. Em uma semana, falou que vai pagar em uma semana, é uma boa notícia aí, a liberação de 100 milhões para botar fim a essa grande crise na saúde. Enfim, tem que pagar todas as organizações sociais, para pagar os funcionários e pagar aí também o funcionamento dos hospitais. Então, nós vamos ficar de olho e vamos cobrar. Mas, prefeito, hoje é dia de pagar, então tem atraso sim. Até já, Edmilson. Ano novo, problemas antigos. Muita gente está desde a madrugada numa fila em busca de emprego no Maracanã. E enquanto falta água em muitos bairros, em outros, o que se vê é desperdício de água limpa. Você vai ver já já, 12h28. RJ1 de volta e olha só essa imagem de um flagrante de assalto na linha vermelha. O trânsito está lento, de repente um homem sai de um buraco ali na proteção da pista com uma arma na mão, rende um taxista. A ação é muito rápida, dura 13 segundos. Depois de fazer a limpa no carro, o bandido pula o muro de volta como se nada tivesse acontecido. A Polícia Militar disse que não foi chamada e que em casos como esse tem que fazer um boletim de ocorrência para que o batalhão de policiamento em vias expressas possa atuar de forma mais eficaz. Agora, outro flagrante da ação de 5 bandidos armados. Nas imagens, a gente vê o carro dos bandidos fechando um outro veículo. Todos eles saem do carro armados com pistolas e rendem uma família e um pedestre que estava passando por ali. A ação aconteceu por volta das 6h30 da noite na rua Alice Tibiriçá, na Penha. Dia claro ainda, né? Com relação a essa imagem aí, Veloso, o pessoal fez a coisa certa, né? Ninguém reagiu, saiu do carro rapidamente. Exatamente, não ofereceu nenhum tipo de resistência, saíram e a gente percebe ali que o motorista, ele sai, inclusive ele anda rápido para se afastar dali. É a melhor coisa a fazer. Eu queria destacar, Renata, quanto à imagem anterior, que aconteceu ali na linha vermelha, 2 questões que você já colocou. Um buraco ali naquela passagem, não deveria existir ali. Há vários, né? Há vários. Na verdade. Por quê? Porque ali é uma via de expressa, né? Os carros passam ali até 90 km por velocidade, então não deveria ter aquele acesso ali. E uma segunda questão, de uma forma muito simples, com essas imagens a Polícia Civil pode instaurar um procedimento e começar a investigar independente da pessoa ter feito o registro ou não. Evidentemente é melhor que cada um faça o registro e leve as informações, mas a polícia já deve começar a investigar com essas imagens divulgadas. Obrigada, Veloso. Um casal que estava tirando fotos na Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, morreu afogado. Os 2 foram arrastados por uma onda. O corpo de Marcelo Francisco Maciel, de 37 anos, foi encontrado por banhistas ontem à noite na Praia da Macumba, no Recreio.
Horas antes, os bombeiros encontraram da mulher dele, Jaqueline Amorim de Souza, de 38 anos. O casal desapareceu no domingo à tarde. Eles visitavam a Praia do Secreto, um ponto de difícil acesso que fica entre a prainha e a Praia da Macumba. Os dois estavam na parte das pedras, tirando fotos da paisagem, fazendo selfies, quando foram arrastados por uma onda até o mar. O caminho até a Praia do Secreto, onde o casal morreu afogado, já é perigoso. Quem vai de carro estaciona no Mirante do Roncador. Ali mesmo, a placa do Corpo de Bombeiros alerta para o risco de afogamentos. A trilha não tem sinalização e o caminho é feito pelo meio do mato. Ainda é preciso encarar a descida de uma pedra íngreme e escorregadia para conseguir chegar até a piscina natural. O paredão de pedras tem uma altura em torno de 15 metros. Nas redes sociais, a filha do casal postou um texto falando dos pais. Mãezinha, vou sentir falta das suas palhaçadas e dos seus sorrisos. Não vou ter mais um colo de mãe para chorar quando estiver triste. Pai, sei que por um tempo estivemos separados, mas nada interfere no amor de pai e filha. Vou sentir saudades de você pegando na minha mão para atravessar a rua. E terminou escrevendo, para sempre nós três. O assunto, infelizmente, se repete praticamente todos os dias aqui no RJ. Falta d'água. Hoje a nossa equipe foi a Bangu, na Zona Oeste. Enquanto as torneiras estão secas, olha só o que os moradores estão fazendo para conseguir água. Você paga a conta, mas para ter água já é outra história. É daqui que os moradores dessa rua de Bangu estão pegando água, de um buraco. Quantas vezes por dia você pega água ali na rua? O dia todo. É o dia todo. Nesse calor aqui, Bangu de 45 graus, impossível ficar sem água. Na casa da dona Maria da Glória, a lixeira virou o reservatório. Vamos lavar bem lavado ali, levou ali, lavou e vamos encher água para banheiro. Enquanto a água limpa escorria pela rua Boiobi, em Bangu, dentro de mais de 50 casas, as torneiras estavam secas. O vazamento começou no dia 2 de janeiro. Foram feitos vários pedidos, reivindicação, protocolos. A vizinhança praticamente toda fez essas ligações, mas era sempre a mesma resposta. Nós vamos enviar uma equipe. A água tirada do chão serviu para quase tudo na casa da Lívia e do seu Antônio. É constrangedor. A gente paga uma conta de água muito alta. Tomar banho, como é que vocês estão fazendo? É com aquela água do balde. Como é que você se sente? Ah, com vergonha, né? É horrível. É assim, e muito injustiçado. Isso depois de pagar quase R$600 numa conta que venceu no dia 5 de janeiro. E não está atrasada. Não tem água em casa para nada. Depois de 6 dias de vazamento e vários pedidos de ajuda, a SEDAI finalmente apareceu. A equipe chegou aqui por volta das 8h30 da manhã. Os funcionários passaram o resto da manhã tentando conter a água para poder consertar o cano que estourou. Os moradores contam que é comum ter vazamentos no bairro. Esses canos só vivem rompendo, é um efeito dominó, já tem mais um vazamento ali. É muito antigo, mora aqui há 50 e poucos anos. Isso aqui nunca foi feito, nunca foi trocado. Esse cano aqui é de ferro ainda antigo. Assim como em Bangu, onde a água jorra de um lado e falta do outro, pontos de vazamento se espalham pela cidade e pelo estado. Desde o Natal vazando isso, ó. Desde o ano passado. Está mais de um mês aqui a rua rachando, afundando, a SEDAI já veio e não resolveu nada. O buraco está se transformando numa piscina, continua em aberto. A SEDAI já foi alertada inúmeras vezes, já faz mais ou menos 3 semanas que o buraco está aqui, causando aí esse desperdício de água limpa, no momento em que nós estamos tentando fazer economia de água. Esse vazamento na Gávea, na rua Major Rubens Vaz, já dura um mês. Em São Gonçalo, é tanta água jorrando na Avenida Joaquim de Oliveira que parece até um córrego. Está sobrando vazamento e a resposta é o seguinte. A SEDAI disse que enviou técnicos para o vazamento em São Gonçalo, Edmilson, que vai enviar equipes ainda hoje também para os outros pontos que a gente mostrou. Na Gávea, em Valqueire e no Encantado. Agora, com relação a Bangu, que é o bairro
um dos bairros mais quentes do Rio. Qual é a resposta? E é super importante acabar com os vazamentos, porque nós temos um aumento de consumo agora, até 25% a mais, Renata. Mais banhos, né? Exatamente, as pessoas usam muito. Todo mundo tem que economizar, hein, gente? Mas vamos lá, Bangu. Bangu, a situação é a seguinte, nós vimos ali que os técnicos já estão lá, falei com a SEDAI, cobrei, a SEDAI disse que até o final da tarde eles vão terminar de resolver este vazamento, mas isso vai resolver o problema do abastecimento? Exatamente. Segundo a SEDAI, o vazamento tira a pressão e aí a água não consegue chegar até a cisterna das pessoas, até a caixa d'água das pessoas. Cobrei também, mas isso não é sistemático, no bairro todo, várias vezes a SEDAI está dizendo que não, que isso é pontual naquela região e que, consertando esse vazamento, a pressão voltará. Acho super importante sempre a gente falar, é importante economizar água, economize, 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 mas não só no calor. É para a vida toda isso. Sim, agora se a água não voltar em Bangu, avisem aqui para a gente que a gente volta a cobrar. Vamos continuar. No bairro do Maracanã, mais de 700 pessoas fazem fila desde a madrugada em busca de emprego. A Ana Paula Santos foi conferir. Eles vieram de longe. São João de Meriti. São João também. Saiu cedinho? 6 horas da manhã. Ou de perto mesmo. Eu vejo todo dia pela manhã o jornal. Eu vim pra cá, falei assim, pertinho de casa, eu vou dar um pulinho lá pra ver como é que é isso. O primeiro foi o Robson, que chegou de madrugada. Fila de emprego, você tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, então quanto mais cedo, melhor, porque às vezes as quantidades são limitadas e a carta de caminhamento também é de acordo com o número de vagas. A primeira segunda-feira do ano chegou e para o Vitor isso pode ser uma boa notícia. A minha expectativa é que eu consiga arrumar nesse ano, ter um trabalho, entendeu? A ver se as coisas começam a andar, né? Currículo na mão, carteira de trabalho e muita expectativa de começar 2019 de um jeito bem diferente do que terminou o ano passado, com um emprego. Olha, nem o calor forte, nem as horas de espera tiraram o ânimo de quem veio para essa fila aqui no Maracanã hoje de manhã. Eu tenho uma filha pequena, a gente tem que encarar para poder trazer o pão de cada dia. Sendo cansaço, mas a gente precisa de emprego, né? Então a gente vai atrás, fica na fila o tempo que for preciso para poder arrumar um emprego. A comunidade católica Gerando Vidas está oferecendo 700 vagas. Tem oportunidade em várias áreas e para alguns setores não precisa de experiência anterior. A Kelly vai tentar uma delas. Vamos ver se dessa vez vai, né? Do lado de fora, a fila aumenta e, junto com ela, a esperança de um ano mais tranquilo com emprego na mão. Hoje tem várias vagas sendo oferecidas para o que você quer, né? Ficou mais animada? Fiquei bastante, agora sim, confiante. E a gente fica torcendo aqui de verdade, viu? De coração. Edmilson, qual é a estimativa hoje de desempregados no estado do Rio? Você sabe que nós temos aí, gente que consegue emprego, gente que perde o emprego. Tem pesquisa para isso. Então, olha, isso aqui é de novembro de 2018. Nós tivemos um final de ano bom, com o Rio de Janeiro cheio, com muito boa, turista. Né? Em que então, vagas. Nós tivemos aí um saldo positivo. Então, você tem admissões de 96 mil, desligamentos 82, então nós tivemos aqui um saldo positivo, 13.700. Você fala, Edmilson, você está contente, você está feliz? Olha, é sempre super bom você ver que tem uma pequena recuperação aqui. Mas a gente precisa lembrar que o Rio de Janeiro foi uma tragédia familiar, porque nós tivemos aqui em 2000, vamos chegar em 2018 com 1.253.000 desempregados. Veja, 1 milhão. Então, quando você olha o saldo de 13 mil, você precisa recuperar todas essas famílias aqui. Então, nós tivemos muitos jovens que perderam o emprego, porque a lógica é mais ou menos a seguinte: quem tem menos experiência perde o emprego, quem ainda não tem uma grande dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Veja como é uma tragédia com os jovens que estão atrás, em busca, né, do sustento da família. Então, muitas famílias foram perdendo a capacidade de sustento. Então, veja que estou comemorando sim, mas precisamos de muito mais trabalho do nosso governo, da nossa prefeitura, para estimular mais e ter mais emprego chegando ao Rio de Janeiro. Já conversamos daqui a pouquinho. Botar o bloco na rua esse carnaval não vai ser tão simples, viu? A lista de exigências da Prefeitura do Rio está preocupando os organizadores dos grandes blocos.
As principais obrigações precisam ser cumpridas pelos blocos com mais de 5.000 pessoas, ou seja, a maior parte dos blocos do Rio. E dizem respeito a medidas de segurança, atendimento médico, pagamento de direitos autorais, entre outras. Muitas já existiam, mas novas determinações provocaram a reação dos organizadores dos blocos, que dizem que não têm condições de cumpri-las. Eles afirmam ainda que não houve diálogo com a prefeitura e que as imposições foram feitas em cima da hora. Entre as principais reclamações está o fato de que a exigência de médicos e ambulâncias no local do evento recai sobre os blocos, o que, segundo os organizadores, deveria ser uma obrigação do poder público. Entre as obrigações estabelecidas pela portaria está a necessidade do pagamento de direitos autorais das músicas ao ECAD, o Escritório Central de Arrecadação. Quem organiza e faz o Carnaval de Rua do Rio reclama. São exigências que são para eventos com catraca, com controle de público, de quem entra e de quem sai. Os blocos têm até o dia 17 de janeiro para apresentar a documentação exigida pela Prefeitura. Os blocos do Rio, eles pedem que a RioTour reveja essa portaria, porque não é possível a gente dar conta de exigências que estão para lá daquilo que os blocos jamais vão conseguir fazer, não porque não queiram, porque simplesmente não conseguem e vai muito além da nossa competência. Sabe aquela pessoa que avança sinal vermelho? Que joga lixo no chão, aquele jovem que se senta no assento exclusivo de idosos? Maus exemplos, né? Que vão estar representados na Marquês de Sapucaí este ano. O enredo da Grande Rio vai falar sobre educação. Como? O Milton Cunha conta pra gente por quê. Tá na hora da coluna Enredo e Samba. E você atravessa o sinal vermelho? Usa a faixa de pedestre para atravessar? Adora um gatunete, cola chiclete embaixo da cadeira? O enredo da Grande Rio 2019 é sobre isso. Não jogue pedra no telhado do vizinho se o seu é de vidro. É de pequenino que a gente aprende. Então vamos escrever bom ano novo? A partir de 3, 4 anos, a gente começa já a ensinar a criança, né? Todo dia a gente repete, né? Não pode empurrar o seu colega, tem que cuidar bem do seu material escolar. Você precisa respeitar na fila, na hora da merenda você tem que entrar na fila, respeitar a sua vez. Tudo isso é repetido todos os dias. Seria bom se a gente levasse para a vida adulta todos esses ensinamentos, não seria? Claro. Mariane, o que você aprendeu de bom aqui? Estudar e não jogar lixo no chão. Quando eu tô dentro do carro, eu fico bem sentadinho na cadeirinha. E tá errado quando? Só se levantar do banco. E você obedece? Você fica sentadinho? Sim. A gente não pode machucar o amigo. Vocês têm que acordar muito cedo? Sim. Vocês gostam? Não. Sim, eu gosto. Eu não. Então você cumpre horário. Você é um menino que chega na hora. Chega a hora certa. Seria bom se todo mundo fosse essa perfeição que propaga, né? Mas isso só existe no paraíso bíblico, né? O paraíso bíblico, aqueles anjos estelares, aquelas figuras sem pecado, sem máculas. No paraíso terra, ainda não. A gente está longe de chegar a esse ideal, né, Milton? Infelizmente. Quem nunca que atire a primeira pedra? Levar isto para o desfile de carnaval. Qual é a proposta? A proposta é bem didática, falando bem claramente, é tipo assim, pegar o seu dedo, enfiar na tomada e dizer assim, ó, olha o que acontece, dá choque. E você nunca mais se esquecer, né, de que se enfiar o dedinho na tomada, vai levar um choquinho. E o que a gente faz às vezes não, a maioria das vezes hoje, acho que num ato contínuo, é praticar pequenos delitos aqui, acolá, que no final isso somatiza e traz prejuízo a todos, como
lixo no centro da cidade que você habita, garrafinhas pelas janelas da van, pelas janelas do carro e outras coisinhas que a gente vai jogando no nosso mar, na nossa praia, o comportamento humano também no trânsito, que é desumano, né, é agressivo. A educação conserta. Com certeza, consegue transformar. Hoje a gente pode dizer que a escola é a porta principal para que essa sociedade possa ser renovada, possa ser modificada. Estamos numa escola em Duque de Caxias. Eu e meu irmão chiquíssimo, Mominho. Mominho, você foi um bom aluno? Muito bem, Mominho tá dizendo que foi um aluno nota 10. Continue assim, boneco. O seu telhado é de vidro? Meu telhado é de vidro, porque se eu jogar uma pedra no telhado dos outros, vai recair no meu também. O importante de tudo é você respeitar as pessoas de crença e do modo de elas serem. Cada um faz o que quer consigo mesmo. Não pode querer atropelar o vizinho. Todo mundo se respeita para ser respeitado. Carro de som da Grande Rio, a galera com todo respeito conhecida como a malandragem da escola de samba. Qual é a malandragem que não pode acontecer no desfile? Mascar aquele chiclete cantando samba. Perfeito. Não pode arrebentar a corda do cavaquinho e fingir que tá tocando porque a gente vai ver. E como é que o senhor chama todo mundo na chincha? Na chincha aqui, ó. Aí vai. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem nunca sorriu da desgraça alheia, quem nunca chorou de barriga cheia, eu sou Caxias e tantos carnavais falam de mim. Tá errado, vai, tá errado, não importa quem errou. O pecado, o pecador, sempre estão do mesmo lado. Tá errado, sem lição nem professor. O espinho pedacou, o amor é maculado. No jeitinho que tela nessas bandas é mais fácil o mau caminho. Na verdade do espelho, quando a razão desanda, vai seguindo em desalinho mesmo com atire, atire, atire. Daqui a pouco a gente volta falando da confusão que está causando o fim da vistoria no Detran. E tem também a previsão do tempo. 12h49. É já já. RJ1 de volta, a gente sempre mostra flagrantes de ônibus sem manutenção circulando pelo Rio, né? Agora, ônibus perdendo o eixo, essa eu nunca tinha visto. Aconteceu hoje com um frescão na estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona Oeste. A aviação Jabur disse que os ônibus saem da garagem em total condição de trabalho, mas que, como em qualquer máquina, defeitos podem ocorrer mesmo a perda do eixo. Edmilson, a empresa disse que o ônibus está na oficina, que logo vão chegar veículos novos para a frota dessa empresa, ainda bem, né? O problema é que isso aí não é um probleminha, é um problemão que bota em risco a vida das pessoas. Então, é lógico que tem que retirar esse ônibus de circulação, a empresa está dizendo aí que nesse momento de crise, vem fazendo o possível para circular em segurança e é assim que deve ser. Esse problema foi ontem à noite. O que está acontecendo agora com relação ao fim da vistoria anual? Opa, mais um capítulo dessa novela, né? Que, enfim, acabar com a vistoria mexeu com a cabeça de todo mundo no Rio de Janeiro. O fato é o seguinte, que agora a vistoria está vinculada ao licenciamento. Então, o novo governo prometeu isso na campanha e ia fazer isso agora. Então, quando eles foram retirados do sistema, a vistoria, para que você faça apenas o licenciamento, pegue o seu documento, aí travou o sistema, ninguém conseguia tirar mais nenhum documento para nada. E agora? Falei com o vice-governador Cláudio Castro, ele disse o seguinte, que eles estão fazendo a regularização do sistema neste momento, que o sistema está voltando a funcionar. Pediu para que quem puder espere essa primeira quinzena, que na segunda quinzena tudo estará normalizado. O problema é se a pessoa for parada numa blitz, né, tiver que mostrar o documento. E aí, como é que você comprova que o seu carro está certinho? Perguntei para o vice-governador, ele disse o seguinte, que eles sabem exatamente onde está o problema neste momento e se alguém que não conseguiu tirar o documento, que está com o documento atrasado agora, ainda precisa agendar, não tem mais agendamento, gente. Agendou, acabou o agendamento.
Então, mas se você está com o seu documento atrasado, você foi multado, você poderá recorrer nesses casos específicos. Mas ele diz o seguinte, como o sistema já está voltando a funcionar, você deve tentar ainda, porque só em casos específicos você vai conseguir se livrar da multa. Então, gente, agora, na prática, é o fim da vistoria no Rio de Janeiro. Mas vai ter que pagar ainda as taxas. Obrigada, amigo. Valeu. Já. Tá trabalhando, não tá conseguindo pegar uma prainha? Não tem desculpa, o calor continua à noite e o Rio tem praias cheias mesmo depois que o sol se põe. Quase 10 da noite e as praias da Zona Sul cheias. Sou brasileira, sou carioca, carioca da gema do ovo, carioca gosta disso, ó. Se os cariocas gostam, imagina quem mora nas montanhas. En Chile es verano, pero lo que está pasando aquí en Río, hay mucho calor, mucha humedad, está precioso. Nessa segunda-feira, a temperatura chegou a quase 40 graus, 39,6. Mas a sensação térmica, essa passou dos 45. Mesmo agora, quase 3 horas da madrugada, continua calor. Bom pro Robson, que tem uma barraca na praia. Nesse calor que tá saindo mais a caipirinha. E o açaí também. A venda tá muito boa. O José uniu as duas coisas. Tá curtindo a praia com a família, mas também aproveita para ganhar um dinheirinho. Tô conhecendo vários tipos de pessoas diferentes, com várias línguas, brasileiras e outras pessoas de outros países. Muito calor no Rio de Janeiro! Olha, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas estava muito, muito quente desde cedo, né? Para você ter uma ideia, a menor temperatura registrada hoje foi exatamente a máxima de exatos 2 meses atrás, 23 graus. Pois o dia começou assim, ó. Vamos ver aqui na foto do dia? Luiz Flávio registrou esse amanhecer em Guaratiba, o sol bombando, uma pintura, linda foto, Luiz, muito obrigada. Agora vocês vão ver, a imagem do satélite mostra exatamente por que é que está fazendo tanto calor assim. Olha, nenhuma nuvem aqui sobre o nosso estado. Aí o que acontece? Tem só uma grande massa de ar quente. Hoje tem previsão de 40 graus novamente, sem chuva, minha gente. Aí, quarta, quinta e sexta, 39 graus, a única diferença é que na sexta pode ter uma pancada aí no fim do dia, mas quem nada alivia o calorão, às vezes até piora, né? Abafa mais. E assim a gente termina o RJ1, lembrando que você pode rever tudinho no Globoplay. Obrigada pela companhia, boa tarde para você e até amanhã. Tchau, gente.